permissão pra nos apresentar. Somos caminhoneiros, guerreiros da estrada, e por nossa pátria queremos lutar. Em prol da nação é que nós trabalhamos, não tem pandemia que nos faz parar. Transportar o progresso é nossa missão. Somos patriotas de coração, e o Senhor também pode conosco contar. Oi gente, estamos aqui para mais um Papo na Boleia e a convidada hoje não é motorista, mas eu acho que ela conhece de caminhão tão bem quanto os motoristas. A nossa convidada é a Jaque, a nossa administradora geral da transportadora e do Grupo Bagatoli. E eu achei legal a gente convidar ela porque ela deve ter muitas histórias, ela tem muitas histórias, ela tem muita coisa legal, muita coisa que talvez não foram tão legais no decorrer do ano, e eu achei legal para vocês conhecerem um pouquinho dela e um pouquinho do administrativo também, não só os motoristas. Oi gente, bom dia. Então, tô na transportadora Geomila há 22 anos, né? Eu costumo dizer que o tempo de Geomila é o tempo de nascimento do meu filho, porque eu estava aqui, meu filho quase nasceu aqui. E no Grupo Bagatoli já são 29 anos. Jaque, tem alguma história assim que te marcou nesse decorrer na transportadora, que você falou eu já imagino que você deve ter colocado a mão na cabeça várias vezes para falar, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Mas teve alguma que te marcou assim, que você, toda vez que você pensa em alguma história na transportadora, vem essa na sua cabeça? Então, eu acho que eu tenho muita coisa, eu vivi muita coisa aqui, né? A gente passou de uma transportadora que transportava produto de qualquer maneira para uma transportadora que da noite para o dia anoiteceu dirigindo dentro de um conceito mínimo de segurança e amanheceu com os motoristas tendo que dirigir a 80 km por hora, a controlar a jornada de trabalho, e a gente viu isso muito antes da lei do motorista acontecer. Então são muitas histórias, mas eu acho que se eu tivesse que colocar na cabeça, assim, né, a mão na cabeça e pensar, cara, o que me marcou, eu diria que talvez foi a cheia do rio, né, e a gente acordou com a notícia de que o rio estava transbordando em Porto Velho e em questão de 1 hora a gente teve que tomar a decisão porque alagou o escritório e os motoristas saíram literalmente com água batendo na porta e nós ficamos ali, eu acho que umas 2 ou 3 semanas desabastecidos dentro do estado, né, porque acabou cortando o nosso vínculo de abastecimento. Acho que essa foi uma das histórias mais difíceis, assim, porque a decisão de falar, cara, atravessa a enchente, né, tira os caminhões daí, sai daí em segurança, talvez tenha sido uma das decisões mais difíceis, mas eu, lembrando assim, acho também que a greve dos motoristas, né, foi uma história que me marcou muito, porque quando as coisas começaram, estava tudo muito organizado, muito sistematicamente conversado, vamos encostar os caminhões, a gente vai esperar tudo acontecer, e aquela coisa foi se prolongando e nós não tínhamos mais controle sobre o que estava acontecendo. E aí eu me lembro que quando liberou, né, Comodoro, por exemplo, que a gente autorizou os motoristas a saírem do lugar, ainda tinha muita gente tacando pedra nas cabines, tacando fogo na beira da estrada, porque entrou dentro de uma seara completamente diferente daquela dissociada da discussão do motorista. E aí eu lembro que eu fui no posto fiscal, né, com uma escolta da polícia rodoviária para poder abastecer. A gente trouxe produto de outros lugares também para Vilhena. E nós somos inclusive o primeiro posto a abastecer, né? E aí eu fui com uma escolta da polícia, passamos pelos grevistas que estavam ali no nosso meio, né, na BR. E aí os motoristas, não, a gente está com medo e tal. E eu não podia colocar eles na linha de frente, né? Eu não podia dar a ordem e ficar aqui atrás do escritório esperando que as coisas acontecessem. Fui lá, passei com eles. E quando a gente estava descendo a BR, meu esposo me ligou
e falou assim, já que acabaram de tacar uma pedra no vidro de uma caminhoneta saindo do posto Miriam, onde você acabou de passar, porque o meu esposo estava acompanhando, e acabou de falecer um senhor. E aí eu acho que foi assim a coisa mais traumática para mim, né, foi sentar. Eu lembro que eu encostei os caminhões aqui, sentei aqui no fundo da garagem e falei, cara, né, como assim? Como, né? A greve acabou. E aí agora a gente vai lá e por uma agressão, um movimento de loucura que tinha se tornado aquela greve, né? Que no começo começou com uma pauta, que não cabe a mim dizer se era legítima ou não, mas terminou numa tragédia. Nós somos inclusive o único lugar do país em que aconteceu uma morte dentro de um contexto de greve. Então para mim talvez tenha sido o momento mais marcante da minha vida aqui dentro da transportadora, né? Foi colocar a mão na cabeça e falar assim, meu Deus, o que a gente está fazendo, né? Como assim? Eu acabei de passar lá, né? A da enchente foi quando? Cara, eu sou muito ruim de data, mas já faz, sei lá, uns 7, 8 anos. Da greve faz uns 4, eu acho, né? Foi 2018, né? Sim, eu lembro até que teve uma hora que um motorista nosso ligou, quando liberou Candeias no comboio do Exército, né, que eles colocaram o Exército, veio umas tropas de Manaus e tal, e aí eles começaram a fazer o comboio para liberar o abastecimento para o Cone Sul. E aí um dos nossos motoristas na época ligou, Jaqueline, e tacaram fogo na beira da estrada. E aí, cara, eu olhava aqui do escritório as câmeras do caminhão, e aí o fogo passava assim na lateral, aquela câmera da lateral via bem, né, aquele fogo pegando, caminhão com gasolina, né, um comboio de caminhão, tanque. E eu só falei pro motorista, falei, olha, tira o teu uniforme, pega uma roupa, sai daí sem uniforme e some do caminhão. Não tem o que você fazer aí. Sai de dentro do caminhão, deixa as coisas acontecerem. Não, eu não tenho como te falar para você tirar o caminhão daí, o povo estava muito inflamado, né? Aí eu falei, cara, sai daí de dentro, sai, e por Deus, assim, que o Exército conseguiu acalmar a situação, mas assim, foi bem terrível, sabe? Ver aquela cena toda e você aqui de longe, né? 700 quilômetros sem poder fazer muita coisa. E recentemente a gente teve a pandemia, né? Porque eu consigo falar porque eu já estava aqui na transportadora e a gente viveu dias, assim, difíceis. Eu me lembro bem do dia que a gente estava até lá no prédio antigo, que a gente estava reformando esse prédio e tinha uma escadinha e você sentou, porque eu acho que tinha recém a notícia de que tudo estava fechado ou ia fechar em instantes, assim, os restaurantes. E a gente tinha alguns motoristas na estrada, tinha alguns motoristas na garagem, tinha alguns motoristas doentes na estrada e a gente não sabia o que fazer. A Unimed aqui, o hospital, também não sabia porque era tudo muito novo, ninguém tinha... Ah, não, passa no médico e toma tal remédio. Não, ninguém sabia o que tinha que fazer, estava se falando naquele kit da cloroquina, mas também não tinha como comprar, não tinha comprovação. E aí eu lembro que você sentou assim na escadinha e aí você começou a chorar. E aí tava eu, você, acho que o Alexandre também, e a gente falou, já aqui agora, o que a gente faz? Aí você falou, eu não sei. E assim, eu falo que a pandemia, acho que pelo menos foi o que eu vivi aqui na transportadora e foi bem difícil. Teve dias da gente vir trabalhar chorando e voltar chorando porque a gente não sabia o que fazer. E ao mesmo tempo a gente tinha que ajudar os meninos que estavam na estrada. Estavam numa situação muito pior que a gente, porque a gente pelo menos estava em casa. E alguns deles chegavam, teve já um motorista que chegou e foi só ele olhar para sua cara que ele desabou de chorar, de tanta pressão, de tanta... acho que estava com tudo aquilo guardado, né? Conta pra gente, Jaque, como foi assim? Porque a gente costuma ver você aqui na transportadora como forte. A gente chega pra você e você sempre tem uma solução. E dessa vez você ficou tipo sem solução por alguns minutos ali, até você parar, pensar e falar, não, vamos fazer isso, vamos fazer assado, faz assim, fulano vai por aqui e tal. E aí a gente conseguiu, dos males, a gente não teve nenhuma perca, né? Graças a Deus, nossos motoristas ficaram todos saudáveis. Os que pegaram Covid ficaram bem, a gente não teve... nós tivemos outros transportadores parceiros, né, que perderam funcionários, perderam motoristas e graças a Deus a gente não perdeu. Conta pra gente um pouco de como foi, assim, porque a gente tá todo mundo, a gente tem que viver, o que você que nos dá o norte. Como foi que você ficou sem norte pra dar pra gente? Você viu, tipo, todo mundo
com um olhar de desespero para você e você falou, não, eu preciso achar uma solução. Então, eu acho que o desconhecido, ele assusta, né? Poucas vezes na minha vida eu fiquei sem saber o que fazer. Eu acho que a minha história, ela é de luta, como a de qualquer um. Muita gente luta como eu todos os dias, como você, como todo mundo que está ali na transportadora. Mas eu acho que ficar sem saber o que fazer, talvez tenha sido o pior momento que a gente viveu, assim. Quando começou, em dezembro, a gente estava vendo vídeos e aí eu lembro de ter falado pro meu cunhado ainda assim, né? Não, tá doido, não, isso aí é loucura, isso aí é fake news do WhatsApp. E aí quando isso chegou aqui em março, que a gente viu todo esse movimento, essa parada de pensar mesmo, até de fazer uma autorreflexão, gente morrendo nos hospitais. E uma coisa que eu acho que era muito pesada para a gente algumas localidades não tinha leito, a gente não tinha hospital. A gente não tinha onde mandar o motorista. A gente está aqui com um hospital na nossa cidade e que, infelizmente, é uma infraestrutura que eles fazem o que podem, mas é uma infraestrutura deficiente. E estava lotado, né? E estava lotado, né? A gente não tinha um exame para fazer o teste, para saber se a pessoa estava doente. Qualquer sinal de gripe era Covid, não tinha remédio. E aí a gente não tem vergonha nenhuma de dizer, a gente atacou mesmo de kit cloroquina, azitromicina. O motorista que tinha receita para tomar, a gente comprava, fomentava o uso. Quem sou eu? Não sou médica, não sou da área da saúde. Eu acho que se o médico receitou, o paciente, o médico é quem deve, né, decidir qual que era a tomada ali naquele momento de decisão. Mas foi muito difícil, assim, sabe? Ser serviços essenciais. E aí não só na transportadora, né? E no confinamento olhar para um monte de porque a vaqueiro. gente não parou, o grupo não parou nenhuma empresa. A gente não sabe o que é home office. O que é home office? A gente não parou. Nenhuma empresa do grupo parou. Nenhuma empresa do grupo parou. A gente fornece carne para o frigorífico, a gente fornece grão para a produção, a gente cuida de boi, a gente vende combustível, a gente transporta combustível, a gente transporta gado. Então nada parou na empresa, né? E naquele momento a gente tinha que ir de cantinho em cantinho falando para as pessoas, olha, acredita, a gente vai conseguir sobreviver, não tem álcool em gel, se vira com álcool 96%, que era o que a gente tinha naquele momento, a gente não tinha álcool em gel. A gente trouxe uma pessoa de Cuiabá para poder vender, fazer máscara, né? A mãe da Lorena veio para cá, porque a gente não conseguia comprar, a recomendação era não comprem as máscaras da área da saúde, até teve época que não tinha álcool e veio um caminhão da Raizen, né? A Raizen nos ajudou com essa oferta de álcool aqui também. Mas assim, eu lembro que eu acho que eu tenho um banquinho cativo aqui na garagem de ter sentado, ter colocado a mão na cabeça e falado, cara, tá certo continuar trabalhando? Será que o nosso lugar não é em casa, né? O que a gente está fazendo aqui? Mas ao mesmo tempo em que ser serviço essencial dava aquela responsa pra gente. Cara, a gente não tem como parar. Né? Eu mesmo, quando peguei, fiquei sabendo que estava doente, acho que com 16, 17 dias. Não sabia que eu estava com Covid. A gente usava máscara no escritório e a vida seguiu. Né? Infelizmente, aconteceu isso com muita gente. Eu acho que acontece até hoje com um pouco mais de naturalidade. E aqui na empresa, até quem pegou assim, a gente ficava revoltado de ficar em casa, né? Porque a gente queria estar aqui ajudando no fronte de batalha. Eu acho que falar para os peões da fazenda, sabe, para os vaqueiros, dizer para ele assim, olha, acredita, a gente vai estar aqui, a gente vai ajudar, né? Se tiver algum suspeito na sua casa, liga, a gente vai socorrer, né? Aqui mesmo nesse estacionamento era um caminhãozinho do ladinho do outro, com motorista doente que não podia ir para casa. Nosso alojamento tinha motorista alojado, a gente tinha motorista no alojamento de Porto Velho doente. Então, era trazer marmita literalmente para os motoristas aqui, né? E cara, eu lembro de um motorista que ligou e a esposa dele foi para o hospital regional e ele não conseguia contato, que acabou o celular, a bateria do celular. Aí eu falei, agora deu muito ruim, era tarde, né? da noite, né? Vocês Era, Lorena numa cada um rua, pedaço. Lorena numa rua, acho que você tava com Covid em casa. Eu tava em casa, eu não tava aqui. Lorena na rua, numa rua caçando ela, eu na outra. Eu falei, cara, não tem outro, vou ter que entrar no hospital e procurar. E aí eu entrei na recepção, o cara do hospital falou assim, olha, você vai entrar na ala Covid? Eu falei, cara, reza, né? Eu vou entrar. Quando eu entrei na ala, que eu vi assim aquela fila de gente doente, encontrei ela, graças a Deus, deitadinha numa poltrona, falei, cara, deu muito ruim, né? Eu vou pegar Covid de novo, né? Eu lembro de ter chegado em casa, nem comentei nada com meu marido, porque eu ia apanhar, né, literalmente.
Mas talvez tenha sido, acho que o momento de maior dificuldade, assim, né? De ver a dor dos outros, o sofrimento das pessoas, os médicos sem saber o que fazer, Muito né? bem. Eu lembro de motorista na porta do hospital falando assim, cara, ele não me deu uma dipirona. Eu falei, calma aí que eu vou ligar para saber quem que é o médico do plantão. Eu lembro um dia que você brigou com o médico, que você falou, pede exame de dengue, vai que é dengue. E aí era um motorista, ele tava com dengue e não Covid. Era dengue. Na verdade, a gente estava ali meio que tentando apostar, né? Ver o que tem para dar. E, cara, a gente passou, graças a Deus. O dia que saiu a vacina, eu fui tomar e eu acabei na fila me emocionando. Aí a moça perguntou, você tá com medo, você tá passando mal? Eu falei, não, moça, estou emocionada mesmo. Porque para mim foi uma emoção, né? Receber aquela vacina. Não sei por que tantas pessoas são tão reativas à vacinação. Acho que os números estão aí. Se alguém precisa de comprovação científica, é o número da Covid, cara. Tomou vacina, o número caiu. As pessoas pararam de ter a forma grave da doença. Então, acho que talvez tenha sido o momento mais emblemático, assim, né? Enquanto todo mundo falava, fica em casa, a gente estava trabalhando. Jaque, a gente, vai parecer que eu tô puxando seu saco, mas eu não puxo seu saco, não. A gente costuma falar que você é a mãe de Ná, porque tudo que ela fala acontece, e aí ela fica muito brava quando ela fala, a gente não escuta. E depois ela fala assim, eu avisei. E a gente sabe que todo mundo aqui, você, né, administra todo, né? Tem gente que acha que é só transportadora, mas não, é todo o grupo. Tem hora que na sua cabeça você está falando sobre milho, depois está falando sobre boi, aí do nada você está ajudando a RH com alguma coisa de administrativo, aí a gente vem com você já, que o caminhão está parado, o que a gente faz? E você consegue fazer isso muito bem, né? Não é à toa que você está aqui. Fala um pouco pra gente, assim, de como é a sua vida aqui, do que você... Se você pudesse dar um conselho para as pessoas, porque eu vejo que aqui na transportadora, pelo menos, que é onde a gente tem mais convívio, a gente tem você muito como exemplo, né? Não que você seja perfeita, claro que não, mas você tem muitas coisas que você acrescenta na vida da pessoa, e eu costumo falar que aqui na transportadora a gente é uma empresa muito humana. Eu falo que a diferença que a gente vê do grupo é que a gente é humano, assim, o grupo ele é humano, ele entende quando você tem um problema pessoal e você precisa sair, ou se você está doente, você acaba entrando nessa seara e ajudando, ou até outros problemas, você ajuda, você conversa, você dá conselho, você fala, olha, eu estou olhando e eu acho que você está indo pelo caminho errado, vai por esse caminho, porque querendo ou não a gente passa mais tempo aqui do que em casa, então a gente vira realmente uma grande família, e eu sinto isso aqui na empresa. E eu acho que muito disso a gente teve um treinamento recente sobre liderança e a gente falou sobre isso. Muito disso é reflexo da liderança que a gente tem. E para a gente finalizar, fala um pouco sobre isso, como é gerir tudo isso, o que você pode dar um conselho, uma frase, alguma coisa assim para a gente passar. Porque a ideia desse Papo na Boleia, gente, trazendo a Jaque, é para a gente mostrar o outro lado também, não só os motoristas. Para que a gente faça conhecido a empresa, o trabalho que a gente realiza, que é muito bom, e por isso a ideia de trazer também alguns administrativos para falar com você. Então, Paola, vamos por partes, né? A minha história aqui dentro, ela foi construída como base, né? Eu tenho amor pelo que eu faço. Isso aí eu acho que se eu tivesse que dar um conselho para as pessoas ame o que você faz. Não trabalhe num lugar que você não tem amor pelo que você faz. Eu acho que tudo aquilo que você faz na tua vida, que você empenha amor, né? Desde a criação de um filho, a construção de um sonho, um casamento, uma relação de amizade sem amor, ela não prospera, né? Então a minha base, a minha construção aqui foi de amor. Eu trabalho num grupo que acreditou no meu trabalho, né? Teve muitos percalços, né, para eu estar aqui hoje ainda, foi à custa assim, de muito sacrifício pessoal, de resignação, né, de ouvir coisas que em determinado momento não me agradavam, né, já pensei em sair várias vezes, já deixei meu celular aqui e falei não volto mais, isso já aconteceu, sou humana. Hoje acho que eu, dentro de um contexto de maturidade, não faria, não agiria mais assim, a gente não ameaça deixar o que a gente ama. Né? Se de repente a gente quer fechar uma página, fechar uma história, a gente tem que simplesmente resolver. Fechei, pronto e acabou. Essa coisa de falar assim, eu não volto mais, isso era coisa de uma fase de maturidade da vida. Mas
acredito no crescimento vertical, acredito no crescimento horizontal, mas eu acredito muito mais que ao invés da gente ficar buscando e galgando cargo na anotação de CTPS, preencher um currículo, eu acredito mais no crescimento pessoal, como ser humano. Aqui dentro eu fiz uma nova faculdade, eu fiz MBA em várias organizações, eu participei de muitos treinamentos. Os diretores da empresa fomentaram isso, nunca foi impeditivo. Eu conheci o país porque eu trabalho aqui, eu conheci pessoas porque eu trabalho aqui. E a gente procura oportunizar as pessoas que querem, você é um exemplo disso, o mesmo conhecimento. Acho que isso talvez tenha sido o divisor de águas até para o meu crescimento enquanto ser humano, porque o crescimento profissional é consequência do que você faz como ser humano. Você não consegue dissociar o ser humano do profissional. Né? Infelizmente, num determinado momento, infelizmente porque eu acho que às vezes a gente não poderia trazer tanta bagagem ruim para o nosso ambiente de trabalho, mas a gente traz e faz parte. Né? Não tem como dissociar. Né? Eu acho que esse momento em que você começa a olhar a organização como algo para crescer enquanto pessoa, você sai daquela seara, sabe? Nossa, eu preciso que a minha carteira de trabalho seja assinada como diretor, como administrador. Isso é só uma função, né? É só uma função, é só um cargo. Eu acredito nas pessoas, você sabe disso. Eu acredito muito nas pessoas, acredito que elas são boas, né? Sabe as teorias de filosofia? Eu acredito que as pessoas são boas, acredito que elas estão ali dentro da organização dando o melhor delas. Acredito no amanhã, eu acredito na economia do país. Apesar de ter dias assim que a vontade é de jogar a toalha, literalmente, falar assim, cara, chega, porque a gente está dando murro em ponta de faca. Mas isso faz parte de um processo de crescimento profissional, não só pessoal. Eu acredito que as coisas vão ser melhores. Eu confio em quem trabalha comigo, do meu lado. Eu tô ali sempre que alguém precisar, né? Porque eu gostaria que assim fosse comigo, né? Eu sinto, às vezes quando eu acarinho um funcionário, eu saio um pouco desse contexto de gestora para ser humano, né? Para olhar ali a dor dele. Já falei esse final de semana, a dor do outro me incomoda profundamente. Eu acho que se a gente consegue acolher a pessoa, pessoalmente falando, a gente tem um profissional melhor, é fato. Né? Agora, o que as pessoas fazem com isso é com elas. Infelizmente, eu não consigo coordenar o futuro, a decisão, o sentimento de uma pessoa dentro de uma organização. Eu me considero uma pessoa feliz. Algumas pessoas já me perguntaram, nossa, mas você está aqui no grupo há tanto tempo, você não cansou ainda? Eu falei, cara, eu vou cansar como? De uma organização que eu não tenho planejamento de 50% do meu dia seguinte, né? Eu não tenho como dizer que eu estou cansada de trabalhar dentro de um lugar que me traz oportunidade nova todos os dias. Eu cresço um pouquinho todos os dias, eu cresço como pessoa todos os dias, eu amadureço, eu cometo falhas, eu às vezes extrapolo o meu limite de gestora e pulo para o lado emocional, porque eu fico tão focada em querer que aquela pessoa evolua, e você sabe muito bem disso, né? Eu sou uma pessoa dessa, gente! Eu fico ali batendo para ver se a pessoa olha para mim e diz assim, não, eu quero, vem comigo, porque a minha mão está estendida. Para qualquer um que me procurar, minha mão está ali. E assim, eu tenho muito orgulho de carregar essa camiseta. Eu me lembro de uma vez de um motorista me dizer assim, olha, dona Jaqueline, ele me chamava de dona Jaqueline, eu não tenho mais orgulho de carregar essa imagem no meu peito. Inclusive esse motorista voltou para cá, mas infelizmente, né, o orgulho dele durou pouco. Eu pedi para ele retirar as coisas do caminhão e falei, então tá bom, então a gente vai ajudar você a resgatar esse orgulho em outro lugar, porque aqui não dá para você trabalhar, não dá para você carregar uma imagem sem você ter orgulho daquilo que você representa. Eu tenho orgulho do que eu represento, eu tenho orgulho da história que aconteceu aqui. Eu cresci aqui dentro, né? Eu tinha 14 para 15 anos quando eu comecei a trabalhar aqui. Eu tenho muito orgulho de olhar para trás e ver que eu passei por todas as etapas, né? Eu não fui colocada em nenhum lugar, nunca foi fácil para mim. Apesar de muitas pessoas falarem assim, nossa, mas ela é puxa-saco, não sei o que, cara, eu não sou. Se tem uma coisa que eu não sou é puxa-saco de ninguém, né? Eu não sou de ninguém, nem do meu pai.
né, que é meu ídolo, assim, e minha mãe, não sou. Eu conquistei o meu espaço, né? E o meu espaço é esse, Jaqueline, gestora dentro do Grupo Bagatoli, nem acima e nem abaixo de ninguém, entendeu? E eu gosto de falar da minha história porque eu queria que mais histórias se construíssem assim. E final de semana, naquele evento que a gente viveu, eu senti isso, sabe? Pessoas que estão aqui comigo quase desde o começo, né? Vivendo a mesma história e com esse mesmo sentimento de orgulho, eu fiquei muito feliz, sabe? De ver que esse amor pelo Grupo Bagato, ele também está nas pessoas, também está em pessoas que trabalham aqui há 25 anos. Eu acho que a gente não consegue trabalhar aqui por trabalhar. Porque exige muito de você. Sim. E ao mesmo tempo é muito prazeroso estar aqui. Lógico, tem dia que a gente acorda e fala, meu Deus, que saco, eu vou trabalhar, mas no outro dia você fala, Faz parte. meu Deus, que legal que eu vou trabalhar. Pessoal, vamos divulgar o Papo na Boleia, tá muito legal, é um projeto gostoso para o motorista contar a história dele, falar um pouquinho das adversidades da estrada. Eu sei que muitas pessoas olham o motorista e fazem, né, constroem uma ideia estereotipada deles, mas o motorista de carga tanque, os motoristas carga seca, eles estão vivendo um momento de mudança, né? Eu vejo todo um movimento de segurança empenhado e quanto mais a gente valorizar essa profissão, um trânsito mais seguro vai acontecer pra gente nas estradas. Gente, esse foi mais um Papo na Boleia, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho do que está por trás dos motoristas, da gente, né, gerindo o grupo. Acho que foi muito legal trazer essa história, né, da Jaque, que ela está por trás disso, contar algumas partes difíceis que a gente passou que talvez as outras pessoas não vejam. E eu acho isso legal da história de ser motorista. Por isso que quando a gente criou o Papo na Boleia, a minha ideia principal era falar sobre isso, porque é muito fácil a gente ver ou falar, ele ultrapassou errado, ou ele não deu seta, mas a gente não sabe o que está por trás disso, tem muita coisa que a gente já passou, que os motoristas já passaram, que a gente não faz ideia, né, a gente que vê de fora. Então eu espero que vocês gostem, ajuda aí a gente, divulga, curte, comenta, fala comigo no canal, porque agora a gente tem um canal no YouTube. E é isso. Obrigada. Tchau, tchau.